Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades do dia 3 de julho de 2020, tá? Dessa sexta-feira. A gente inicia aí, como sempre, né, com as nossas atividades de língua portuguesa, fazendo o nosso cabeçalho, para as crianças aí sempre estarem identificando o nome da cidade, o dia, que dia da semana que é, o mês, o ano, o nome da escola, escrevendo o seu nominho inteiro, tá? Não deixem de escrever o nome inteiro de vocês aqui no cabeçalho e o nome da professora. Também não esqueçam de fazer o alfabeto, tá? Em letra de forma e em letra cursiva. A gente sempre faz o alfabeto nas duas formas, tá? Para as crianças estarem aí se familiarizando com o traçado das letras, tá? Elas sabem identificar bem as letras já em letra de forma, então, quando elas fazem em letra cursiva também, sabendo aí de cor a ordem do alfabeto, fica mais fácil para elas conseguirem assimilar o traçado das letras, tá bom? Bom, de português, eu trouxe para vocês essa atividade, tá? Que trazia essa historinha da galinha dos ovos de ouro, umas questõezinhas para estar respondendo, tá? E de matemática também uma atividade aqui com as formas geométricas. Vamos começar então pela correção da atividade de português. A galinha dos ovos de ouro. Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Achando que por dentro ela era só ouro, matou-a, mas não encontrou nada de diferente das outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que esperava, perdeu até o pequeno lucro que ela lhe dava, tá? Então, essa historinha aí, ela é uma fábula, tá, gente? Tá bem identificada aqui embaixo, né? O tipo de texto que tá? É uma fábula e ela traz pra gente aí o ensinamento, né? Pra gente, é bom a gente sempre lembrar como que nós fazemos para identificar uma fábula. As fábulas geralmente são histórias curtas que trazem como personagens animaizinhos. Geralmente eles têm características humanas e ela traz aí sempre uma moral no final, ou seja, a história acaba nos ensinando uma lição. Não é regra que a fábula seja apenas com animaizinhos, tá? Existem algumas fábulas que os personagens são humanos também. Mas no caso dessa, por exemplo, né, já é um pouco mais comparada aí em relação a ser humano mesmo, tá? Um homem ganancioso aí que viu que a sua galinha estava colocando ovos de ouro, estava botando ovos de ouro, né? E ele não queria esperar o dia seguinte ou o próximo ovo de ouro, não. Ele quis abrir a galinha para poder pegar todo o ouro que ela tinha dentro. Só que ela não tinha nada dentro dela, né? Então ele ficou sem o ouro que ele estava ganhando. Ele quis tanto mais do que ele já tinha que acabou perdendo tudo, né? Então vamos lá, essa questãozinha aí, ó. A fábula A Galinha e os Ovos de Ouro ensina o leitor que A. Não se deve ser curioso. B. Não se deve acreditar nas pessoas. C. Não se deve ferir os animais. Ou D. Não se deve ser ambicioso, tá? Então aí, pessoal, essa história ela trouxe pra gente que o cara ele quis mais do que ele já tinha e acabou perdendo tudo. Isso daí é nada mais nada menos do que uma ambição, tá? A lição que essa história quer trazer pra gente é que a gente não deve ser ambicioso, porque se a gente quiser muito mais do que a gente já tem, né, a gente pode acabar perdendo tudo. Então a resposta certa é letra D, tá? Não deve ser ambicioso, não se deve ser ambicioso. A outra questãozinha aqui, ó. Veja a figura abaixo e marque o número de sílabas. Então, a gente tinha que identificar o que é isso aqui na figura, tá? É uma borboleta, né? Você podia desenhar no seu caderno, tá? A borboleta. Borboleta.
borboleta. E aí pergunta o número de sílabas. Se a gente for dividir a palavra borboleta em sílabas, fica bor, bo, le, tá. E aí é só você contar quantas sílabas tem, tá? Bor, bo, le, tá. 1, 2, 3, 4 sílabas, tá? Então, a resposta certa é letra A, 4 sílabas. Tranquilo, né? A outra questãozinha, Maria pega a sua boneca. Quantas palavras tem essa frase, tá? Às vezes, as crianças elas vão escrever uma frase. Isso acontece principalmente quando começa a escrever em letra cursiva, tá? É o que a gente chama de segmentação. Às vezes, elas escrevem as palavras todas juntas. Elas não separam as palavras bonitinha, cada palavra no seu lugar, tá? Isso que é importante essa atividade aí, dela identificar quantas palavras tem na frase, tá bom? Maria pega a sua boneca. Então, a gente vai ter aí 1, 2, Maria pega. Maria é uma palavra, pega é outra. A também é outra, tá? Deixa eu pôr o 2 mais pra cá. 3, 4, 5, tá? Então, a gente tem aí 5 palavras. A gente tem Maria, que é um substantivo. Deixa eu escrever aqui. Maria, lembra que eu falei para vocês que tudo que dá nome às coisas são substantivos, tá? Maria é um substantivo. Pega é um verbo, tá? A, que é a palavra 3, é um artigo. Sua é um pronome, a gente vai aprender mais pra frente, mas eu já vou deixar aqui pra vocês, tá? É um pronome possessivo. E boneca também é um nome, tá? É um substantivo comum. Então, a gente tem aí 5 tipos de palavras, tá? Sendo 4 delas de classes gramaticais diferentes. Então, eu tenho substantivo, eu tenho verbo, eu tenho um artigo, tá? Eu tenho um pronome possessivo e eu tenho um substantivo, tá? Pronome possessivo mostra a ideia de posse, né? Isso é seu, sua, meu, minha, tá? Essas palavras são pronomes possessivos. Maria e boneca são substantivos porque são nomes que são dados a seres, tá? No caso da Maria, um ser humano, um ser vivo, e a boneca aí, um ser não vivo, tá? Que é um brinquedo. Pega é uma palavra que indica ação, tá? Pegar é uma ação. Artigo, tá? A sua boneca. O a, os artigos, geralmente são palavras que acompanham os substantivos. O a é referente à boneca, tá? Esse a aqui, ele é referente à boneca, tá bom? Então, ele tá acompanhando a boneca aqui, tá? Então, o artigo acompanha o substantivo. E a gente vai ter aí, então, 5 palavras. A resposta certa, então, é letra D, 5 palavras, tá bom? Bom, essa foi a atividade de português. Agora, a gente vai para a atividade de matemática, tá? Se você usa o mesmo caderno, só identifica aí que você está fazendo a parte de matemática agora, tá bom? Na atividade de matemática, a gente tinha na primeira atividade aí que ligar as formas à palavra, tá bom? Então, você tinha que identificar a figura plana ali, tá? A forma geométrica, e você tinha que conseguir ler e identificar o nome dela. Então, essa primeira aqui, ó, é um triângulo. Por que triângulo? Ele tem 3 lados, tá? Esse é o triângulo que vai ter 3 lados. Onde está escrito triângulo? Tá aqui, ó. Triângulo. Então, você tinha que ligar, tá bom? A segunda figura geométrica redondinha, que não possui nenhum lado reto, não possui nenhum segmento de reta, se chama círculo, tá? E onde que está escrito círculo? Aqui embaixo, ó. Círculo. Círculo se escreve com C, tá bom? A figura de baixo é um quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais, tá, gente? Aonde está escrito quadrado? O quadrado começa com o Q de queijo, aqui, ó. Quadrado.
Então, você tinha que ligar ali, ó, quadrado. E, por último, o retângulo. O retângulo também possui 4 lados, mas diferente do quadrado, os 4 lados deles não são iguais, tá? Ele tem 2 lados aqui iguais e embaixo 2 mais compridinhos, tá? Então, ele vai ter 4 ladinhos aí, mas eles não são iguais, tá bom? Onde está escrito retângulo? Aqui em cima, ó, retângulo com R. Então, era só ligar lá em cima, tá? Era isso que era para fazer nessa atividade. E aqui embaixo, ele pedia para você desenhar o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Então, vamos lá. O círculo era tranquilo de desenhar, né? Era redondinho. O quadrado, tá? Lembrando que o quadrado tem os 4 lados iguais. O retângulo, ele já vai ter aí, ele vai ser mais compridinho, tá? Ele não tem 4 lados iguais. E o triângulo, deixa eu ver se eu consigo desenhar o triângulo aqui. Aqui. E aí a gente fecha. Acho que é assim, esse é mais fácil. Aqui. E por último, epa, puxei o de lá. Deixa eu desenhar assim. E aí eu fecho aqui. Prontinho, a gente tem o nosso triângulo, tá bom? Então, eram essas formas que você tinha que desenhar. Se quisesse pintar, podia estar pintando também, tá bom? Essas foram as atividades de hoje, do dia 3 de julho. Na semana que vem, a gente já vai começar aí a usar os nossos livros didáticos que já estão com vocês. Além disso, na semana que vem, a gente vai ter um sábado letivo. O que é um sábado letivo? A gente vai repor uma aula que foi perdida aí por causa da pandemia, tá? No sábado. Então, a gente vai ter atividades no dia 11 de julho, nesse sábado. Então, aproveitem aí o fim de semana. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!